Muito bom dia, irmãos e irmãs. A paz do Senhor Jesus esteja com cada um de nós. Pai, muito obrigado pela tua graça, tua misericórdia derramada em nossas vidas. Que o Senhor possa, Pai, falar grandemente em nossos corações, Pai, possa abençoar o nosso dia, possa estar conosco em cada detalhe, Deus, em nossas vidas. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. E vamos direto à palavra de hoje, cujo o tema é: através de um forte vento, o Senhor entra para pelejar por nós. Amém? É forte. E gostaria que os irmãos abrissem as Bíblias em Êxodo, capítulo 14, verso 14, que diz: o Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Ou, o Senhor pelejará por vós, e vós vos aquietai-vos, ou vós vos calareis. Existem várias versões bíblicas que dizem vários contextos diferentes, modificados, ou seja, mas todos querem dizer praticamente a mesma coisa. Não tem um que está errado, nem o outro que está certo, né? E a maioria de nós conhece a história, né, na qual o Senhor chama Moisés para um grande chamado, uma grande promessa, que é libertar o povo de Israel de uma escravidão de mais de 180 anos do Egito, né? O Egito escraviza o povo israelita por mais de 180 anos e Moisés tem essa missão de resgatar o povo, libertar o povo da escravidão e liderá-los até o lugar de promessa. Então, o Senhor chama Moisés, mesmo ele não acreditando em si, ele endurece o coração de Faraó o tempo todo para que o nome dele seja glorificado no final. Ele envia as pragas para o Egito, endurecendo o coração, uma praga. E assim Deus vai trabalhando conforme ele quer, conforme a vontade dele. Muitas das vezes o povo de Israel e próprio Moisés não entendia o porquê que estava acontecendo. O porquê não tinha livramento, não acontecia tudo certo, pronto e acabou. Não, as coisas têm que ser da forma como o Senhor quer, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. É para glorificar o nome do Senhor. Então uma certa vez, Faraó diz para Moisés: olha, vai, leve o seu povo. Por um momento, ali o Senhor deixe que o coração de Faraó amolecesse e fizesse esse pedido, e Moisés vai e não pensa duas vezes e começa a marchar com o povo. E começam a acontecer algumas coisas na qual todos nós estamos passando, ou já passamos, ou vamos passar, que é o deserto, que é o processo, que é a caminhada, que muitas das vezes está tranquila, muitas das vezes tem percalços. E ali Moisés liderando o povo, e o povo começa a murmurar das coisas que estavam acontecendo de ruim. Porque novamente Deus endurece o coração de Faraó, e Faraó resolve ir atrás deles, perseguir o povo israelita e não deixar que eles se libertassem. E o povo diz a Moisés, no versículo 11: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco tirando-nos de lá? Já que tínhamos dito no Egito: deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios. Antes ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Que blasfêmia, que murmuração. Dá vontade de esganar quando você lê esse texto. Sim. Porém, muitas das vezes somos nós. Na prática, no dia de hoje, somos nós. Deus nos tira do lamaçal do pecado, do buraco onde estávamos, daquele passado que nós tivemos, nos diz a verdade, nos
libera a palavra, nos promete algo grandioso, algo bom, mas muitas das vezes na caminhada, percalços, problemas, ataques, perseguições geram dúvidas no nosso coração, geram medo e geram revolta contra o nosso Pai. E muitas das vezes pensamos em voltar de onde o Senhor nos tirou. É aí que está a preocupação. Quantas vezes nós já pensamos nisso? Olha, no mundo, quando eu estava sem o Senhor, quando eu não buscava caminhar no caminho correto de Cristo, não acontecia isso comigo. Agora, porém, está acontecendo. Irmãos, e vai acontecer mais. Tudo isso, todo o processo serve para uma estrutura forte e sólida para poder receber de Deus o melhor que Ele tem para nós. Todo o processo vivido, toda a caminhada requer tropeços, derrotas, reclamações, choros, sorrisos. É uma desconstrução de mente, espírito, coração, para nos tornarmos algo novo, algo bom, algo limpo, para realmente receber o melhor de Deus, para ser valorizado. E o povo de Israel não entendia aquilo, e muitas das vezes nós não entendemos, eu não entendo. Porque eu já disse aqui algumas vezes e digo mais uma vez, toda palavra que o Espírito Santo compartilha comigo para eu compartilhar com os irmãos, ela cai primeiro no meu colo. Então ela serve primeiro para mim. Toda palavra que eu prego serve primeiro para mim. Independente da proporção, alguma coisa serve. Enfim, e o Senhor manda dizer a Moisés para que diga ao povo: o Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Fiquem firmes e verão o livramento que o Senhor os trará hoje. Então é isso que Deus quer falar em nossos corações. Podem reclamar, podem chorar, podem até pensar em voltar para trás. Mas o Senhor no dia de hoje está livrando vidas. O Senhor no dia de hoje pelejará por cada um de nós. E o milagre vai acontecer. Aleluia! E o Senhor diz a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga a Israel que marche. Irmãos, reclamem, mas marchem. Chorem, mas marchem. Tropecem, mas marchem. Podem pensar até lá atrás, mas marchem. É adiante que o Senhor quer que ande. Confie nele, que o mais ele fará na sua vida. E ele diz para Moisés: erga a sua vara e estenda a mão sobre o mar. E as águas se dividirão para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Eu, porém, endurecerei o coração dos egípcios e eles os perseguirão. Ou seja, faça aquilo que eu mando, que as coisas ainda vão piorar. Faça aquilo que eu estou pedindo agora, que ainda vai ter mais perseguição. Mas isso tudo, como eu disse, é para glorificar o nome dele. Confiem, somente confiem, acalmem-se. Que isso tudo faz parte dos planos do Senhor. E nisso que há essa perseguição, um anjo de Deus que estava à frente de Israel, dos israelitas e Moisés, vê que o faraó e os egípcios apontam atrás e imediatamente esse anjo pula da frente para trás. Aleluias! Ele pula da frente para trás. Ó, para onde?
Ou seja, irmãos, marchem. Olhem para frente e marchem. O que vier atrás, cuido eu. Eita glórias, o Senhor diz nesse instante. Sabe por que as suas costas não estão furadas? Sabe por que ninguém te pegou pelas costas, ninguém te apunhalou, ninguém conseguiu acertar? Você só não está morto hoje porque o anjo pulou da frente para trás para te proteger de quem te persegue. Então somente acalmem-se e marchem. E eles marcharam. E Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor afastou o mar e o tornou em terra seca, como um forte vento oriental que soprou toda aquela noite. Irmão, se você não pegou nada até agora, só pega isso aqui. Moisés estendeu a mão sobre o mar, o Senhor afastou o mar e o tornou em terra seca como um forte vento oriental. Ou seja, ele fez parede de água do lado direito, parede de água do lado esquerdo e no meio seco um caminho. Através de um forte vento. Através de um forte vento, o maior milagre do Antigo Testamento foi concretizado. Através de um forte vento, o Senhor fez um milagre e vai fazer na sua vida. Então, irmãos, quando tá ventando demais, quando você vê que tá pelejando, tá ventando, tá vindo vento forte, se prepara, porque vem milagre bom aí, em nome de Jesus. E as águas se dividiram e os israelitas atravessaram por meio do mar em terra seca. Por que o Senhor não esvaziou a água? Porque o caminho era um só, um meio. Quem desviasse do caminho ou se afundava do lado direito ou se afogava do lado esquerdo. O caminho seco era um só. Então, até no meio do milagre, não há por que desviar. Não desviem, somente marchem e continuem no caminho. Então, parede do lado direito de água, do lado esquerdo, atrás o anjo protegendo, apenas confiança e obediência e fé para marchar e seguir em frente. E o Senhor fez com que as rodas dos carros começassem a soltar-se de forma que tinham dificuldade dos egípcios conduzir as carroças. Então Deus trabalha de uma forma tremenda. Até nas rodas da carroça, dos carros, da cavalaria, foram mexidas pelo Senhor. Irmãos, não se preocupem com quem está perseguindo vocês. O Senhor sabe de todas as coisas, Ele está vendo. Ele é onisciente, Ele é onipotente. Ele vê tudo o que pensam, Ele vê tudo o que vocês falam, Ele vê tudo no secreto. Ele sabe das armadilhas que armam contra vocês. Portanto, somente acalmem-se e marchem. E marchem. E assim Deus fala a Moisés: estenda a mão sobre o mar para que as águas voltem sobre os egípcios e sobre os seus carros de guerra e sobre os seus cavaleiros. Moisés estendeu a mão sobre o mar e ao ralar do dia o mar voltou ao seu lugar. Quando os egípcios estavam fugindo, foram de encontro às águas e o Senhor os lançou ao mar. As águas voltaram e encobriram todos os carros de guerra e seus cavaleiros. Todo o exército de Faraó que havia perseguido os israelitas mar adentro. Ninguém sobreviveu. Ninguém sobreviveu. Por outro lado, Moisés e os israelitas todos sobreviveram. E mais um detalhe. Sem pisar em nenhuma poça d'água. Aleluia. Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios, temeu o Senhor e pôs nele a sua confiança, como também Moisés, seu servo. E assim, o grande milagre do Antigo Testamento veio através de murmurações, veio através de perseguição, veio através de um forte vento,
E a única coisa que Israel precisou fazer foi obedecer. Teve fé, marchou em meio ao milagre. Aleluia. E tenhamos a fé e a obediência e acreditar que Deus está no controle de todas as coisas. Por mais que o vento sopre forte, o milagre está por vir. Amém? Que Deus possa abençoar a nossa vida grandemente neste dia. E que o Senhor possa falar e continuar falando em nossos corações. Amém? Deus abençoe.